Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar do canal, acionar sininho, passar o vídeo para frente, indicar para outras pessoas, assistir os vídeos, dar curtida, o like é importantíssimo aí. E hoje, esqueci de pegar o filme, Eu recomendo cinema, filme clássico do cinema, Hannibal. Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman, irreconhecível no filme, Ray Liotta, o Frank Larson e o Giancarlo Gianni, tem uma par de gente aí. Esse filme é de 2001, ele se passa 7 anos depois do Silêncio dos Inocentes. Esse aqui, ele é baseado também no livro do Thomas Harris, né? E esse aqui foi dirigido pelo Ridley Scott, tá? Esse filme, ele é considerado talvez o mais fraco da trilogia com Anthony Hopkins. E o que eu fiz agora há pouco tempo, Hannibal, a Semente do Mal, é considerado por muitos o mais fraco. Eu também. Não é que ele é o mais... Não é que ele é o mais fraco, são 4 filmes muito legais que um é mais legal que o outro. Então o Hannibal, Semente do Mal, pra mim ele é muito legal. Só que o Hannibal é mais legal que ele ainda, o Dragão Vermelho é mais legal que ele ainda, e o Silêncio dos Inocentes é a obra-prima do cinema, né? Como o Dragão Vermelho também. Quais são os problemas desse filme? Primeiro, que a Julianne Moore substituiu a... esqueci o nome da mina! Bom, da atriz que fez o Silêncio dos Inocentes, que ganhou o Oscar e tudo mais, assim. Bom, que viagem que eu esqueci o nome dela. Depois vocês escrevem aqui pra mim, me ajuda aí. Tanto que eu deixei o Silêncio dos Inocentes para ser o último para fazer. Aí o que acontece? Muita gente já não gostou do filme em função de ser a Julianne Moore. Ela tá bem no filme, eu gosto do papel dela, eu gosto do Ray Liotta, o jeito psicopata dele, né? O desenvolvimento da história. Porque o que aconteceu? No Silêncio dos Inocentes, o Dr. Hannibal Lecter fugiu. Este livro, do Thomas Harris, ele tem uma série de críticas, tá? Principalmente o livro, até mais que o filme. Por quê? A crítica que é feita a ele é que, tipo, o Hannibal Lecter, nesse livro, ele tá quase um super-herói, assim, um super-vilão, com questões de olfato, então que ele tá com uma hipersensibilidade sensorial, assim, que é meio fora da curva, assim. No filme, eu acho que o grande problema do filme é a história da Julianne Moore, que faz a Clarice Starling, né? Então, assim, qual que é o problema dela? Ela tem um lance que ela matou um bebê de uma traficante e ela está sendo perseguida por isso, porque como ela prendeu o Hannibal Lecter, que ela está em declínio dentro do FBI. E o Hannibal Lecter, ele está morando em Florença, está dando aula como professor. E nesse filme aqui, ele tá brutalzão, tá? A cena, por exemplo, quando ele mata o Giancarlo Giannini, que ele corta as vísceras dele e põe para fora do instituto, por exemplo, que ele vai morrer igual o parente dele, é muito potente. A cena onde ele abre a cabeça do Ray Liotta e serve o próprio cérebro ao Ray Liotta, é muito legal, porque o Ray Liotta é o puta do escrotão nesse filme, assim. E aí ele vai ter todos aqueles ciclos que o Dr. Hannibal Lecter não aceita, não permite. A grosseria do Ray Liotta, né? Ele quer entender, ele quer continuar a terapia dele, da Julianne Moore, tanto que o final desse filme é magnífico, né? Porque você vê assim, que ao mesmo tempo que ele admira a Clarice Starling, nesse caso agora feito pela Julianne Moore, ele tem que ter uma série de coisas mal resolvidas com ele ali. E o que vai acontecer? Então é a história dele, da Clarice Starling, viver num momento em que ela está em declínio no FBI e ela é contratada
pelo Manson Verger, que é feito pelo Gary Oldman, que nesse filme tá fantástico, a maquiagem dele, porque o que acontece? O Manson Verger, ele passava, ele era amigo do Hannibal Lecter. Na verdade, o Hannibal Lecter eu achava muito pedante, não gostava dele. E numa sessão de terapia, ele vai fazer com que o Manson Verger corte o próprio rosto e dê para os cachorros comerem. Então ele fica todo deformado, assim, numa cama. E a história central desse filme é a Clarice Starling tentando retomar a vida dela, recuperar o status dela depois dessa falha que ela cometeu dentro do FBI. Você vê que ela continua obcecada pelo trabalho, ela continua tentando fazer com que os cordeiros se silenciem, né, que é a referência da terapia que ela faz, de uma certa terapia que ela acaba fazendo com o Dr. Hannibal Lecter, e ele quer se vingar do Hannibal Lecter. Então ele é muito rico, ele tem uma rede mundial, o Hannibal Lecter ainda continua sendo mais procurado pelo FBI, e o personagem do Giancarlo Giannini, o inspetor da polícia italiana, e essa história é muito interessante também. Tá vendo como é que é diferente? Este filme ele tem várias histórias acontecendo, mas diferente do Instinto... que o filme que eu fiz lá do Kevin Costner, que é do Robert Redford, do filme que ele é serial killer, aqui o diretor do Ridley Scott conseguiu resolver bem essas várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Então, assim, o que ele quer? Ele é o inspetor... Nossa, como que é o nome dele? Que ele é um ator italiano. Que ele vai fazer o quê? Ele começa a desconfiar do Hannibal Lecter como professor, e ele investiga, ele consegue mandar uma digital, confirmar que é ele, e ele quer receber a recompensa pela informação em relação ao Hannibal Lecter. Mas o que acontece? Porque ele é um cara que ele está quebrado, ele tem ele é o inspetor Pazzi, e ele tem uma esposa que é mais jovem, que ele quer manter um status com ela, né? E ele tá sem dinheiro, então ele vê na alternativa de entregar o Hannibal Lecter pro Manson Verger a chance dele conseguir dinheiro. E aí o Hannibal Lecter vai descobrir que isso aconteceu e vai matá-lo. E aí ele vai voltar para os Estados Unidos. Por que ele vai voltar para os Estados Unidos? Para justamente não, ele não vai voltar para os Estados Unidos. Na Itália, ele vai ser... Não, ele volta para os Estados Unidos. Na Itália, ele é preso pelo Manson Verger e ele vai conseguir... desculpa, vai ser nos Estados Unidos. Confuso esse vídeo. Aí ele volta para os Estados Unidos e ele vai ser pego por um grupo de italianos, e o Manson Verger quer dar o Hannibal Lecter como comida para os porcos, ou seja, ele ser devorado como ele foi devorado, olho por olho, dente por dente, é a lei de Italião. E esse filme é genial, os diálogos, principalmente do Anthony Hopkins com o Manson Verger e com a Clarice Starling, são sensacionais. É um filme muito legal, muito bem feito, com cenas fantásticas e a tensão o tempo todo nele. E o final, quando ele tem que decidir entre ser preso pela Starling, matar a Starling, a hora que ele faz que ele vai devorar a cara dela assim, ou fugir, é genial, porque você vai fechar um ciclo dessas personagens em que ele vai declarar o verdadeiro amor por ela e terminar a história deles. E aí ele vai ter tipo um ciclo se fechando, porque ela vai ser reconduzida ao cargo dela com a glória, porque ela vai conseguir ter achado
o Hannibal Lecter, porque ele vai deixar a prova evidente, né? Vai ver toda a loucura do Ray Liotta, a cena do Ray Liotta comendo o próprio cérebro, assim, e sendo grosseiro ainda, tipo, a hora que o Hannibal Lecter cobre a cabeça dele, tipo, para de falar, eu tenho uma coisa mais importante para resolver com ela aqui. Esse filme é lindíssimo, as cenas que se passam na Europa, na Itália, são muito legais, o modo como a trama se desenrola, fotografia, trilha sonora e um estado constante de suspense. Até hoje, quando você reassiste esse filme, você ainda fica tenso, mesmo já sabendo do final dele, porque o Ridley Scott e a história do Thomas Harris conseguem fazer com que você fique preso a isso. Então é um clássico do cinema, vale muito a pena, eu recomendo Hannibal. O terceiro filme da série seria o último da história, o último momento da história. Se eu não me engano, ele ainda está na Netflix. A Netflix estava com vários filmes lá da sequência tinha o Dragão Vermelho, eu não sei se tinha o Silêncio dos Inocentes lá, mas o Hannibal e a Semente do Mal eu sei que estavam lá. Beleza? O poema de hoje vai ser sobre o Dr. Hannibal Lecter, né? Buscando uma saída. Todos nós precisaríamos conversar com o professor Hannibal Lecter. O problema é se ele resolvesse nos devorar, e aí a coisa complicaria um pouco. Quando se perdeu sem volta no intrincado labirinto da mente, a psicanálise passou a ser o seu último recurso para a armadilha existencial que o homem armou, e justamente na hora de sair dela, para a armadilha existencial que o homem armou, e justamente na hora de sair dela, foi preso pela cauda, aquela qual caiu na evolução, e agora tudo o que resta é o olhar de volta para o abismo, cujo olhar penetrante não desvia, pois quer desvendar esse estranho ser que ousou encará-lo sem saber da encrenca em que se meteu, que é o que acontece com as pessoas que se fascinam pelo Dr. Hannibal Lecter e acabam sendo presas dele. E essa ideia do Dr. Hannibal Lecter de odiar a grosseria. Por quê? Porque ele olha e ele vê que nós somos animais lutando contra os nossos instintos animais. E ele valoriza essa coisa da arte, da beleza que o homem criou para sair desse estágio selvagem. E que ele se entrega muitas vezes na hora de fazer, mesmo de um modo extremamente elegante, colocar para fora o animal que tem dentro dele. É muito louco essa relação. Estudar o Dr. Hannibal Lecter é fantástico. Tentar olhar esses filmes e entender essas relações é maravilhoso. Diz aí, você já assistiu esse filme? Muita gente aqui do canal eu sei que já assistiu. Esqueci de falar alguma coisa? Tem alguma cena que te chama atenção? Algum personagem? Alguma ideia ali? Se não, você ficou interessado em assistir, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza, ser um cidadão Terra Firmeza, passar os vídeos para frente, acionar sininho e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.